Olá, queridos irmãos, paz do Senhor, eu sou o pastor Wesley Crey e mais uma vez estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que bom estar reunidos com vocês através desse vídeo, dessa gravação, onde nós seremos então edificados através de alguns subsídios da nossa próxima lição deste próximo domingo, a lição de número 6. Hoje nós iremos então comentar com vocês a lição que será estudada no dia 9 de fevereiro de 2025, com o seguinte tema: O filho é igual com o pai. Convido você para que possa realmente meditar, estudar essas lições, que são lições maravilhosas e nós precisamos diariamente parar um pouquinho, estudar essa lição, preparando para que a nossa classe no domingo venha a ser abençoada com a boa exposição do texto da nossa lição. Muito bem, eu quero então, neste momento, já convidar você que está em casa para, junto comigo, fazer uma oração. Nessa oração, iremos pedir para que Deus possa trazer sobre a nossa vida a iluminação precisa para compreendermos a sua bendita palavra e que cada professor da escola bíblica dominical seja um instrumento de Deus para abençoar a vida de todos os alunos da EBD. Senhor Deus, eu oro deste momento suplicando mais uma vez a tua bênção. Dai-nos a iluminação precisa para a compreensão da tua palavra. A cada professor da escola bíblica dominical, a cada aluno, Senhor, que sejamos abençoados por ti, é a nossa oração. Amém. Amém. Muito bem, o tema da nossa lição de número 6 é: O filho é igual com o pai. Nós iremos então estudar com vocês justamente esse tema, que é muito importante, e a escola bíblica dominical ela tem sido valorizada em nossa região, através também do nosso departamento de educação, não é? E justamente com o departamento de educação, estamos constantemente aqui gravando as nossas aulas, para que a gente possa assistir essas aulas antes de irmos para a classe da escola bíblica dominical. Eu quero convidar você neste momento para juntos, então, com o nosso texto áureo. Olha só, o nosso texto áureo está registrado na carta aos Hebreus, no capítulo de número 1 e o versículo de número 8. E eu quero ler com vocês neste momento. Assim diz o texto sagrado: Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Hebreus, capítulo de número 1 e também o versículo de número 8 é o texto, e lemos aí até o versículo de número 9. Muito bem, queridos, com base então na nosso texto, é o texto áureo, onde eu quero também com vocês fazer a leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe está registrada no Evangelho de João, capítulo de número 10, o versículo 30 até o versículo de número 38. É interessante fazermos esta leitura bíblica para nós termos o entendimento. Olha só o contexto, o texto do Evangelho de João, capítulo de número 10, que vai sim nos dar uma segurança de tudo que nós iremos falar aqui com vocês. Diz assim o texto, capítulo de número 10, versículo 30 a seguir: Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei:
Eu disse: sois deuses. Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e é a Escritura, pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse: sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço, não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo 30 ao 38, foi justamente a leitura bíblica em classe da nossa lição de número 6. Muito bem, queridos, eu quero apresentar para vocês o esboço da nossa lição, o que será abordado durante toda esta lição. Olhe bem o que diz aqui. No esboço da nossa lição, nós temos, em primeiro momento, a introdução. Depois, a doutrina bíblica da relação será o segundo ponto, dividido assim por subpontos que nós iremos observá-los. O segundo ponto da nossa lição fala sobre a heresia do subordinacionismo. E o terceiro ponto que iremos estudar, falando sobre como o subordinacionismo se apresenta hoje. E, por final, realizarmos, então, a conclusão da nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Os objetivos da nossa lição, em primeiro momento, é identificar as ameaças hereges que assolam a Igreja de Cristo nos últimos dias. Esta observação se faz necessária. Nós precisamos saber identificar essas ameaças atuais que assolam, tentam destruir a Igreja nesses últimos dias. Em segundo lugar, nós queremos observar e apresentar o conceito de apologética cristã. Então, a apologética cristã se faz necessária porque é justamente quando há de se preparar os servos do Senhor, a Igreja de Cristo, para dar a resposta precisa, necessária para aqueles que questionam a nossa fé, para aqueles que tentam desconstruir a nossa doutrina ou o conceito, a doutrina bíblica. E em terceiro lugar, como objetivo da nossa lição, nós queremos definir o que são as heresias. Esta observação é importante, porque nós iremos observar que nesta lição, falando sobre esse aspecto dessas heresias nesse tempo, são heresias que algum tempo atrás já existiam desde o primeiro século, porém, nos dias de hoje, aparecem com uma nova roupagem. E é aí que precisamos ter muito cuidado, porque algumas pessoas têm sido levadas por ventos de doutrinas, por heresias espalhadas nesses últimos dias e têm corroído, corrompido a fé de muitas pessoas no verdadeiro e puro evangelho. A nossa introdução, ela diz o seguinte, olhe bem, essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesmo. O embate de Jesus com os religiosos do templo em Jerusalém revela essa verdade. É isso que a presente lição pretende mostrar e explicar com sólidos fundamentos escriturísticos. Olhe bem, quando falamos então nesta porção do Evangelho de João, se faz necessário notarmos que o Evangelho de João, ele tem sofrido muitas das vezes e tem sido sujeito à investigação e à crítica. Talvez seja motivado pelo fato de que o Evangelho de João, ele é grandioso em seu conteúdo, em seu tema. Porque o Evangelho de João, ele apresenta Jesus sendo o verdadeiro Deus. E quando o evangelista João apresenta isso, homens estudiosos também ratificaram da mesma maneira
dando sentido e significado à construção deste evangelho, quando apresenta Jesus como verdadeiro Deus. Diante disso, eu me lembro, por exemplo, quando A.T. Robertson, ele vai falar sobre esta questão do Cristo no Evangelho de João. Olhe só o que ele disse: considerado pela maioria dos cristãos o livro mais profundo de todos os tempos, o Evangelho eterno da águia, que voou até os altos céus e nos deu uma visão de Deus no rosto de Jesus Cristo. Olha que maravilha, não é? A manifestação do Cristo trouxe esta evidência, o Deus encarnado. E quando nós olhamos para esse texto, é interessante porque corrobora também com o Evangelho de João, a respeito dessa revelação de Jesus como sendo verdadeiro Deus. Ernesto Guinini também, um pastor, escritor, um teólogo, certa vez ele escrevendo com respeito à revelação do Evangelho, ou seja, do Evangelho em João, ele disse o seguinte: no quarto Evangelho nunca se avista João, e no entanto, Jesus resplandece como o sol ao meio-dia. Ou seja, a evidência do Cristo. A verdade do Senhor Jesus é notória. Não dá para negar quando João, recebendo esta revelação, ao escrever este quarto evangelho, manifesta a grandeza do Senhor Jesus Cristo. Já para afirmarmos tudo que vamos estudar durante essa lição, Jesus é verdadeiro Deus. Olhe bem, no primeiro ponto que nós iremos estudar, falaremos sobre a doutrina bíblica da relação do filho com o pai. Então, nós queremos observar, em primeiro momento, a ideia de filho. E quando falamos, então, sobre a ideia de filho, é interessante, observe que diz Mateus, capítulo 23, versículo de número 29 ao versículo de número 31. Você pode fazer essa leitura juntamente com a sua classe, e aqui vai apresentar o conceito de filho no pensamento judaico, implica igualdade com o pai. E logo então, aí vem o paralelismo poético. Nesse paralelismo poético, nós temos a nossa lição, apresentando aí o homem mortal, filho do homem, como Salmos 8 e versículo de número 4. E o segundo ponto, assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Observem que, nesse paralelismo poético, estamos diante de uma afirmação do que está sendo dito. Então, essa liberdade poética na literatura judaica, ela nos ensina e nos leva a compreender que há uma reafirmação do pensamento. E aqui, em primeiro momento, é interessante notarmos que a ideia de filho no contexto judaico talvez seja diferente na ideia de muitas outras pessoas em outras localidades. Mas neste contexto de filho, no conceito judaico, transmitia a ideia de igualdade. E assim nós vimos isso, o próprio Cristo retratando, ouvindo também as pessoas, por exemplo, que diziam que os pais mataram os profetas, mas se fosse eles, não matariam. E Jesus utiliza-se justamente da fala daqueles homens para mostrar que assim também há igualdade neste aspecto, como sendo filho, trazendo algumas características ou em pé de igualdade. Quando olhamos então para esse texto, é interessante nós notarmos na nossa lição que o próprio Jesus, ele vai falar assim: assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram profetas. Ou seja, então, homem mortal, ou seja, filho do homem, traz justamente essa ideia, ou que o filho de determinado homem traz uma igualdade, isso com o seu pai. Então, a ideia está aqui dentro do conceito judaico. No segundo ponto que nós temos aí, o subponto da nossa lição, nós temos agora o conceito desta relação do filho com o pai dentro da questão teológica.
Qual é o significado, então, teológico de tudo isso? Vamos observar? Indica igualdade de natureza, ou seja, mesma substância. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento porque ele é Deus e veio de Deus. Jesus mesmo disse da seguinte maneira: eu saí e vim de Deus. Evangelho de João, capítulo 8 e versículo 42. Segundo subponto, olha só: saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. João, capítulo de número 16 e o versículo de número 28. Observem bem, então, que aqui quando falamos sobre a questão da relação do filho com o pai, na questão da teologia, indica também igualdade de natureza ou mesmo a mesma substância. Então, isso nos leva a compreender, a analisarmos aqui, não é, que quando Jesus declarou: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O que Jesus estava declarando é que seu pai, que Deus é o seu pai. No entanto, os próprios interlocutores, eles entenderam com clareza o que Jesus estava dizendo e eles diziam assim: olha, dizes que era seu próprio pai fazendo-se igual a Deus. Eles compreenderam a mensagem do Senhor. E é bom notarmos que Jesus não repreende essas pessoas quando eles chegaram nesta conclusão em que eles mesmos disseram assim: dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual ao Pai. Então, observe que nesse conceito, o significado teológico está trazendo a ideia da mesma natureza, igualdade de natureza, ou a mesma substância. Isso é importante porque, quando nós falamos do nascimento de uma criança, ela traz uma ligação com a sua mãe, com o seu pai, mas, porém, existem traços nessa ligação. Mas aqui não é partes. Jesus está dizendo, o texto está dizendo que ele é igual ao Pai. Eu saí e vim de Deus. Então, esta origem, ou seja, esta verdade do Evangelho aqui, não é para trazer nenhuma confusão, tá bom? Mas é que realmente o que está dizendo o texto bíblico é que Jesus, ele tem igualdade de natureza e também a mesma substância com o Pai. Claro que você vai ter muitos embates, algumas perguntas, e nós iremos falar sobre isso um pouco mais adiante. Muitas pessoas sendo confrontadas na sua fé, porque algumas doutrinas ou falsas doutrinas estão sendo produzidas em nossos dias com uma nova roupagem, enganando muitas pessoas nos nossos dias. Mas muito bem, agora, quando nós olhamos para o próximo subponto, temos aí o subponto 3 e fala sobre o significado agora, ainda no subponto 2, né, teológico. E quando falamos sobre o sentido da expressão teológica, aí é o texto que eu falei, que Jesus mesmo reproduziu em João 5,17, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E aí entrou a questão dos seus interlocutores, né, e fizeram tudo isso. Agora, na relação bíblica do filho com o pai, no subponto 3, nós temos o Filho de Deus. O Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo, mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o centro ou cetro do teu reino. Hebreus, capítulo de número 1 e o versículo de número 8. Olha só Salmos 46, versículo 6 e versículo 7. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade.
Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Olhe bem, quando falamos sobre a questão do Filho de Deus aqui, uma expressão que salta diante dos nossos olhos é justamente aqui a palavra unigênito. Quando falamos sobre a questão da palavra unigênito, significa único da espécie, único do tipo. Jesus, ele é singular, é o único Filho de Deus que tem a essência do Pai. Isso é importante porque, quando falamos sobre Filho de Deus, nós podemos analisar, por exemplo, os filhos de Deus. Existem textos na Bíblia Sagrada que se referia a determinada descendência, se referia a determinado povo, e assim também, quando o evangelista João, ele diz que aqueles que passaram a crer no Senhor, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O texto fala que ele veio para um que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. O apóstolo Paulo fala sobre isso também. Ele fala sobre um aspecto de filiação, no sentido de adoção. Ou seja, por meio da adoção, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, no Calvário, nós fomos inseridos a esta família, a família de Deus, e nos tornamos filhos. E é por isso que vem a expressão que o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E isso nos leva a clamar, Abba, Pai. Que bom, que maravilha a gente poder ter esta segurança, esta convicção a respeito, então, desta filiação. Mas quando falamos sobre a questão aqui de Cristo como Filho de Deus, eu não estou dizendo que é qualquer tipo de filho, mas unigênito, no sentido de único da espécie, único do tipo. Jesus é singular, o único Filho de Deus que tem a essência do Pai completamente. Amém? É isso que você precisa levar a ideia a cada aluno da sua classe. A ideia aqui não é de único gerado. Quando falamos que ele é unigênito, o adjetivo unigênito aqui nesse texto diz respeito ou transmite a ideia de consubstancialidade. Ou seja, Jesus é tudo quanto Deus é. Jesus é tudo quanto Deus é. E somente Ele é assim. Nós somos filhos de Deus, mas nós não temos isso que nós estamos referindo aqui ao Senhor Jesus. Ele é Deus. E é por isso que nós estamos falando da mesma substância, da mesma composição, da mesma igualdade. Olhe bem, aí quando falamos então sobre isso, é interessante que quando você olha para a lição, ainda você vai ver que há uma pergunta interessante. Que história é essa do Deus do versículo 7 está ungindo o Deus do versículo de número 6? É interessante porque quando você, talvez essa pergunta, que tem intrigado muitas pessoas, e essas pessoas intrigadas talvez não encontraram uma resposta. A resposta está em Hebreus, capítulo de número 1 e o versículo de número 8, que ainda vale repetirmos a leitura do texto. A resposta está aqui, porque a referência, a explicação de Hebreus 1:8 trata-se justamente do relacionamento entre o Pai e o Filho, que é a unidade de Deus, ou seja, e que a unidade de Deus, ela é plural. Olha o texto mais uma vez. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu Deus, olha só, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amém? É isso que é importante. O que nós vimos aqui
é justamente a manifestação do relacionamento entre o Pai e o Filho, e que é a unidade de Deus. Que coisa maravilhosa! Que você possa, então, compreender toda essa profundidade no contexto da relação do Filho com o Pai. Isso está de forma escriturística, revelado, sustentado na palavra do Senhor nosso Deus. Agora nós queremos então, já no segundo ponto, falarmos sobre a heresia do subordinacionismo. Esse é um tema agora que talvez exige de cada professor da escola bíblica dominical, e eu quero deixar um conselho para você. Você que é um professor da escola bíblica dominical, o nosso papel é buscar simplificar para que cada pessoa possa compreender o conteúdo da nossa escola bíblica dominical. É verdade que existem muitas outras, congregações espalhadas em todo o nosso campo de Coronel Fabriciano e Ipatinga, e existem algumas igrejas no interior, nas cidades vizinhas, e aí é necessário que o professor ele pegue e aplique os termos principais dessa lição para que eles possam compreender. Exige aqui de alguns termos, de algumas análises históricas e teológicas, que talvez exigirá mais do professor, mas que quando você for aplicar essa lição, faça isso. Busque simplificar para que todo mundo possa sair da escola bíblica dominical compreendendo o conteúdo daquilo que você realmente quis trazer para a sua sala de aula, para a sua classe, para a igreja em que você estará ministrando. Aí eu coloquei então uma imagem, e nessa imagem eu coloquei Orígenes de Alexandria. Observem bem, Orígenes de Alexandria. É sobre este homem que nós iremos observar, mas, primeiramente, existem alguns pontos que são interessantes para nós observarmos. Muito bem, olha só, eu quero então apresentar para vocês neste momento a heresia do subordinacionismo. Então, nós temos Orígenes no primeiro ponto. O subordinacionismo é toda a doutrina que declara ser o Filho de Deus subordinado ao Pai ou um Deus secundário, menos divino que é o Pai. Então, a busca aqui é simplificada para apresentar a questão do subordinacionismo. Dá para todas as pessoas compreenderem. Pastor, o que é o subordinacionismo? É toda a doutrina que vai declarar que Cristo, o Filho de Deus, ele é subordinado ao Pai, ou que o Filho de Deus é um Deus secundário, menos divino, menos poderoso ou menor. Não é? Então, seria esse ponto. Agora, quais são as principais ou os principais representantes desta heresia? Colocamos aqui monarquianistas, dinâmicos ou adocionistas, né? No segundo ponto, colocamos sobre arianistas. Em terceiro ponto, aqui o principal mentor, que é Orígenes, que viveu entre os anos 185 e 254. Só a título de informação, vamos observar primeiramente aqui o monarquianistas dinâmicos ou adocionistas. Vejam só, é interessante nós observarmos que o monarquianismo, quando falamos sobre isso, é uma corrente teológica do início do cristianismo que abordava a natureza da divindade de Jesus Cristo. E quando eles faziam isso, essa doutrina era uma doutrina controversa, porque ela questionava a relação entre Deus Pai e Jesus Cristo, buscando compreender se ambos eram essencialmente a mesma entidade ou se existia uma distinção entre eles. O monarquianismo, então, ele se dividiu em duas vertentes principais. A primeira vertente do monarquianismo é dinâmico, ou seja, o monarquianismo dinâmico. O que ensinava o monarquianismo dinâmico? Acreditava-se que Jesus Cristo era um ser humano que foi
adotado por Deus e recebeu poderes divinos para cumprir a sua missão sobre a terra. Essa corrente, né, de interpretação, ela teve seguidores entre os primeiros cristãos no início da igreja, mas ela foi considerada herética pela igreja ortodoxa. E quando falamos então sobre o monarquianismo dinâmico, trazendo essa ideia, enfatizava a unidade de Deus, mas enfatizava também a subordinação de Deus, ou seja, o subordinacionismo estava evidente dentro do monarquianismo dinâmico. Mas a nossa lição apresentou o monarquianismo aqui no contexto também modalista, que essas são as duas distinções que eu faço aqui dentro disso, né? Então, olha só, o monarquianismo aqui, ou monarquianistas, né? Modalista, por sua vez, ela defendia a ideia de Deus, de que Deus se manifestava de diferentes formas ao longo da história, ao longo da natureza, ou seja, de toda a história, sendo o Pai, sendo o Filho, sendo o Espírito Santo, simplesmente modos distintos de revelação da mesma pessoa. Então eles diziam, olha, aqui é Deus, a outra revelação aqui agora é a manifestação do Espírito, e a outra revelação aqui é a manifestação do Filho. Ou seja, era uma pessoa com distinção de revelação, ou uma revelação distinta. E quando falamos sobre isso, nesse sistema modalista, essa visão também ela foi rejeitada pelos concílios ecumênicos que aconteceram e considerada uma forma de modalismo. Também foi rejeitada e defendia que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram manifestações diferentes de uma única pessoa. Então, olhe bem, é interessante você observar que existe tudo isso aí, que era uma construção dos primeiros séculos, e isso está caminhando aí em muitas igrejas, algumas ditas cristãs evangélicas, caminham também ainda com esses pontos de heresias na sua doutrina. Agora, o outro ponto que eu coloquei aqui é sobre os arianistas. Olhe bem, no subponto 2 aí que eu coloquei, eu falo sobre os arianistas, né? Agora, o arianismo é a ideia de que Jesus Cristo não é igual ao Pai por natureza. A ideia do arianismo, né, que foi fundado por Ário, e Ário, então, que ele morreu em 336, este Ário, então, teve as suas ideias e trouxe um impacto muito grande também na igreja, naquele tempo, né, no início da igreja. O que causava, então, uma definição, né, e que levou a igreja, naquele tempo, a igreja, dentro da sua ortodoxia, desenvolver aí a questão do credo, né, para que tivesse um certo equilíbrio e controlasse o avanço do arianismo. Isso vai acontecendo, e é interessante notarmos que essa doutrina, ela não tem nenhuma semelhança, né, com o arianismo, quando nós falamos do século passado, vamos falar assim, né? Ou seja, do século XX, encabeçado por Adolf Hitler, juntamente com os nazistas, que era a busca, então, de uma raça superior. Não tem nada a ver esse estilo ou tipo de arianismo, não é? Então, não é nada disso que levou uma marca muito terrível em toda a história, onde aconteceu o Holocausto, que foi um dos crimes mais violentos de toda a história na questão de crime contra a humanidade. Quando olhamos então para isso, então Ário agora ele tem justamente o seu papel de difundir, de espalhar as suas doutrinas, que ainda hoje algum movimento espalha com uma nova roupagem, e nós temos que tomar o devido cuidado, porque isso traz problemas, prejuízos à igreja através dos arianistas. Mas quando eu falo então sobre essa questão, não é, da questão arianista, é interessante nós observarmos agora que eu coloquei o principal mentor. Olhe bem, o principal mentor, que é Orígenes, que viveu, mais uma vez eu digo,
185 a 254. Nascido em 185 depois de Cristo, provavelmente em Alexandria, por isso eu coloquei origem de Alexandria, não é? Era filho de pais cristãos este homem. E a história nos conta que esse menino, ao nascer, era como um garoto prodígio. Ele foi incentivado pelo pai e ele conseguia ler trechos bíblicos enormes da palavra, e ele tinha um papel também de investigar da melhor forma precisa e profunda todos esses trechos bíblicos que ele lia e longos trechos da Bíblia Sagrada. Então, ele tinha essa capacidade. No ano 202, o imperador Septímio Severo, segundo a história, começa a perseguir a igreja. Orígenes, nesse tempo, ele estava com 17 anos, ele dá um incentivo ao seu pai para que o seu pai não fraquejasse. As palavras de Orígenes para o seu pai, segundo a história, foram essas: olhe por nossa causa, não mude de ideia. O incentivo é para que o pai permanecesse firme, mesmo diante da perseguição. A história diz que o pai de Orígenes, ele morreu nesse período na perseguição. Então, era tão certa a convicção de Orígenes nos seus ideais, que diz a história que ele não se tornou um mártir, porque a mãe de Orígenes escondeu as suas roupas de forma que ele não podia aparecer em público, e assim ele conseguiu tirá-lo, protegê-lo da perseguição ou do martírio. Diz a história que o apego de Orígenes era que ele estudava a Bíblia durante a noite, e durante o dia ele discipulava os seus alunos para o martírio. Olhe bem, apesar de todas essas boas qualidades estarem evidentes aqui, existe então que na ideia, na teologia, no pensamento de Orígenes, deu possibilidade para que grupos diferentes, com pensamentos diferentes, com ideias totalmente diferentes também, utilizasse do pensamento de Orígenes para a construção de algumas ideias que contrariavam a palavra, as doutrinas sagradas. Diante disso, então, houve uma necessidade de um concílio, ou seja, que era o concílio? O concílio era uma reunião, e nesta reunião eles buscavam solucionar problemas gigantescos, né, dentro da questão doutrinária. E nós temos, por exemplo, o caso, então, de alguns que traziam alguns eventos, né, realizavam algumas reuniões através dos sínodos. Esses sínodos eram tratamentos regionais, né, mas os concílios já eram um número mais avançado. A história fala que no concílio de Nicéia, que acontece no ano 325, a história disse que cerca de 318 bispos do Oriente, eles se reuniram. E eles se reuniram nesse período, eles se reuniram nesse período na busca de solucionar esses problemas. Então, houve um debate e não houve acordo entre as ideias, entre os pensamentos. Eles debateram essas questões por muito tempo, mas não houve resultado. Então, o que acontece? Diante disso, nós podemos observar que os arianos cometeram um grande erro quando eles pegam para apresentar a sua declaração de fé a partir de Eusébio de Nicomédia. Então, a conclusão, em uma frase da história, diz o seguinte, que esse artigo de fé, essa declaração de fé dos arianos, trazia a seguinte expressão: ele franca e claramente negava a divindade de Cristo, causando assim grande comoção. Qual foi o resultado no concílio, então, de Nicéia? A rejeição amplamente das ideias do presbítero Ário. Por que é que ele usou justamente de Eusébio de Nicomédia para apresentar as ideias? Porque como presbítero, ele não tinha o poder de fala.
mas ele chama então Eusébio de Nicomédia e este apresenta. Mas a ideia de Ario não teve resultado, e aí eles apelam agora para Eusébio de Cesareia, e Eusébio de Cesareia, né, através disso, consegue elaborar um credo, e esse modelo de credo de Nicéia, e assim então, a maioria dos bispos, dos outros homens que acompanhavam Ario, cederam a esta pressão, e o imperador ordenou que os escritos de Ario fossem queimados. Então, por que estou falando sobre isso aqui? Que mesmo diante dessa pura realidade, nós podemos observar que este homem, né, ele teve realmente a sua participação na história da teologia, e a gente não pode negar isso. Alguém certa vez disse que o teólogo sempre ele é manco, né? O teólogo, ele é manco de uma perna, né? O sentido de que, por mais que seja um bom teólogo, a interpretação teológica realmente é um campo muito difícil, e pode sim algumas pessoas entrarem em alguns erros, né? E existem erros que se tornam heresias que serão destrutivas para a história da igreja. Existem erros doutrinários que serão corrigidos com o passar do tempo e a maturidade também dos teólogos, dos estudiosos. Muito bem, queridos. Olha só. Então, dentro da questão do subordinacionismo, e nós falamos aí já sobre Orígenes, né, com seu poder de influência, este homem influencia o Oriente por mais de 100 anos. Então, nas controvérsias de Nicéia, havia os que apoiavam Ario usando Orígenes como base, como também os que apoiavam Alexandre. E Alexandre era opositor de Ario, e também ele se baseava no mesmo Orígenes, né? Segundo seus críticos, parece que a trindade defendida por ele era subordinacionista. Qual era a ideia da trindade subordinacionista? Ou seja, o Filho é subordinado ao Pai, o Espírito Santo é subordinado ao Filho, ou seja, o Pai é maior, o Filho menor, o Espírito Santo menor que o Filho, menor que o Pai. Então, esta era a ideia, não é? Muito bem, gente, vamos lá. Agora temos aí, então, a questão do período niceno, né? O pré-niceno. Falamos sobre o concílio de Nicéia. Mas como que era a ideia do subordinacionismo no período pré-niceno? O subordinacionismo foi nos séculos II e III uma tentativa, ainda que equivocada, de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. É como que eles dissessem assim, gente, como é que nós vamos ensinar então sobre Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? E com essa dificuldade, então, eles dão ênfase ao subordinacionismo com uma ideia ainda que equivocada, mas para tentar preservar a ideia do monoteísmo e não cair no politeísmo ou a adoração, a existência de outros deuses, né? Eles afirmavam que o próprio Cristo declarava a sua inferioridade, e isso eles faziam com base numa exegese ruim e numa interpretação fora do contexto de algumas passagens bíblicas, né? Ou algumas passagens do Evangelho. E é claro que nós podemos observar que eles vão falar sobre isso com base nos Evangelhos, mas também existem outros textos que as pessoas que seguem a ideia do subordinacionismo utilizam também. Você pode ler com a sua classe, por exemplo, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 28, e pode ler também Colossenses, capítulo 1, e o versículo de número 15 também. Então, eles partem disso aí, com outros, muitos mais textos, faz uma exegese ruim, distorcem com os textos que para eles são importantes e assim tentam desconstruir alguma verdade do Evangelho, não é? Aí nós temos aqui quais eram os métodos então utilizados pelos subordinacionistas. E aqui está os métodos, a forma, o método que eles utilizavam. Os subordinacionistas,
pinçam as Escrituras aqui e ali, se utilizando das passagens do Novo Testamento que apresentam o Senhor Jesus como homem e descartam e desconsideram as que afirmam ser Jesus, o Deus igual ao Pai. Muito bem, olha só, eu até peguei uma parte, olha só, eu tenho aqui a nossa declaração de fé. Eu acredito que você já tenha a sua declaração de fé. Essa declaração de fé é muito importante na história da nossa igreja, né? E mais, estamos estudando a nossa lição, e essa lição, ela é escrita, né, pelo pastor Ezequias Soares da Silva. E também a nossa declaração de fé, ela foi organizada pelo mesmo comentarista da nossa lição. E o que ele trata, então, aqui, dentro desse aspecto, falando sobre Cristo? Aqui na nossa declaração de fé também, nos dá respaldo para acreditarmos na deidade absoluta de Jesus Cristo. E eu quero apresentar para vocês rapidamente aqui, como diz a nossa declaração de fé. Afirma com frequência que Jesus é Deus. Isso está na página 51, no subponto 3, onde fala sobre a deidade absoluta de Jesus. E você pode utilizar da declaração de fé junto à sua classe, apresentando o que realmente nós acreditamos. Apresenta a nossa declaração de fé, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Também Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda, não é parte, é toda a plenitude da divindade. Olha só. Então as Escrituras revelam atributos divinos na pessoa de Jesus. A Bíblia nos mostra que ele é eterno. A Bíblia também diz que ele é onipotente. A Bíblia também diz que ele é onisciente, mas ele também é onipresente. E diz o texto bíblico também, e aqui a nossa declaração de fé, ela cita também, as suas obras revelam também a divindade de Jesus Cristo ou a sua deidade absoluta. Olha só que fizeram questão de colocar na nossa declaração de fé acerca das obras de Cristo que revelam a sua divindade. Primeiro, ele é absoluto, soberano, é criador de todas as coisas, ele é a fonte de vida, é autor do novo nascimento, habita nos fiéis, dá vida eterna, inspirou os fiéis, deu poder aos apóstolos, perdoa pecados, é adorado pelos humanos, adorado pelos anjos, adorado na terra e no céu, possui títulos divinos como eu sou, o Alfa e o Ômega, princípio e fim, e Senhor dos senhores. Então, observe bem que a ideia que nós temos aqui é justamente a confirmação da deidade absoluta de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Olhe bem, quando falamos então sobre isso, nós temos agora que partir para o nosso ponto 3, como o subordinacionismo se apresenta hoje. Nós temos então aqui duas questões importantes. Primeiro, no contexto islâmico. O islamismo não considera Jesus como filho de Deus, mas como Messias e profeta, e coloca Maomé acima dele. O Alcorão afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é o filho de Deus. Isso com base numa péssima, e realmente uma péssima interpretação. Olha só, pois significaria, segundo eles, uma relação íntima, conjugal, entre Deus e Maria. Então, são absurdos aí, né, que existem aí dessa questão no Alcorão, que é onde apresentam sobre Cristo, até eles acreditam, porém, eles colocam Maomé, o profeta Maomé, acima de Jesus Cristo. Até mesmo Satanás e seus demônios reconhecem que Jesus é o Filho do Altíssimo. Leia esse texto aí de Marcos capítulo 5, versículo 7, com seus alunos. Isso vai estar fortalecendo a ideia, sim. Jesus, ele é
conhecido, e ele é realmente conhecido até mesmo pelos demônios, tá? Olhe bem, então, na questão do islamismo, nós podemos observar que é uma realidade, né? Então, existe essa dificuldade de aceitação a respeito de Cristo, é totalmente diferente, é uma das grandes religiões, né? Apresentada, porém, assim como o cristianismo, porém com ideias que divergem completamente, tá bom? E aí, para a gente caminhar já para a nossa conclusão, nós temos o movimento das testemunhas de Jeová. Quando eu falo sobre o movimento das testemunhas de Jeová, é interessante você também observar que esse espírito subordinacionista está operando também com essa nova roupagem através das testemunhas de Jeová. Observem bem, este movimento, publicamente, que crê na existência de vários deuses. O Deus Todo-Poderoso, que é Jeová, depois o Deus Poderoso, mas Deus com D minúsculo, que é Jesus, e em seguida outros deuses menores, incluindo bons e maus. Então, é uma realidade. Aí, mas é importante você notar, olha só, a fé cristã não admite a existência de outros deuses. E se a gente for levar isso aqui com muita clareza, não é? A gente precisa entender que todo o movimento das testemunhas de Jeová, através da torre de vigia, né? Eles ensinam sobre isso, e é o arianismo moderno, através das testemunhas de Jeová. Então, por séculos, o arianismo vem caminhando e agora com uma nova roupagem. E eu quero ler um texto que está aí, olha só o que diz o texto que Paulo declara. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para que nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Quando eu falo sobre isso aqui, é bom eu apresentar para vocês, eu estou até com um livro aqui, que é o título do livro é Os Enganadores, da editora Candeia, né? E ele apresenta aqui algo sobre o pensamento das testemunhas de Jeová. Quando se trata da divindade de Cristo. Olha só, na divindade de Cristo, existe um livro, e esse livro traz o seguinte título, Do Paraíso Perdido ao Paraíso Recuperado. Olha só o que diz aqui na Torre de Vigia. É razoável e fácil entender que o pai seja maior e mais velho que o filho, e é o que a Bíblia ensina. De uma forma taxativa, eles tentam inculcar na cabeça das pessoas que o pai seja maior e também mais velho que o filho. Então, essa análise muito dentro da questão racional humana, desse pensamento humano. Porém, com respaldos bíblicos, escriturísticos, podemos e observamos que o Senhor, ele sim, Jesus, tem divindade absoluta também. Olhe bem, na realidade eles ensinam o outro trecho aqui de um outro livro que traz o tema Ajuda para a Compreensão da Bíblia, também das Testemunhas de Jeová. E escreveram assim: a evidência bíblica indica que o nome Miguel foi aplicado ao Filho de Deus antes que ele deixasse o céu para se tornar, olha só, Miguel deixando o céu para se tornar Jesus Cristo e também depois do seu retorno para lá. Miguel é de fato o Filho de Deus. Mais um erro que é ensinado pelas testemunhas de Jeová, o maior representante do arianismo moderno. E aí, para concluirmos aqui sobre essa questão das testemunhas, olha só que na versão de 1950, que é a tradução do Novo Mundo, olha como era o texto de João, quando ele vai falar em João capítulo 1 e versículo 1, olha como eles colocaram na Bíblia, tradução Novo Mundo. Olha só o que diz o texto: o verbo ou o logos não é Deus ou Deus, mas é o Filho de Deus.
e, consequentemente, é um Deus. E aí, eles colocaram com D minúsculo. Está observando, gente, como que é essa construção das heresias para confundir as pessoas, e quando eles vierem bater a sua porta, e se você os receberem, os recebam como cristãos, com bom tratamento, mas não permita que a sua fé seja abalada pelas palavras, pelas distorções que assim eles fazem. Há pouco tempo bateram à minha porta e eu atendi de forma muito educada, mas quando eu comecei no início já com eles, eu já disse: olha, nós não iremos conseguir chegar a um consenso. Eu creio sim na Trindade, eu creio em Jesus Cristo como sim o Filho de Deus, porém, sendo Deus, creio no Espírito Santo, e de repente, com uma boa conversa rápida, eles foram embora e não insistiram ali comigo. Então, leia a palavra. E mais uma vez eu digo, professor da escola bíblica, procure simplificar tudo isso da nossa lição, para que aquele irmãozinho, a nossa irmãzinha, ela possa compreender, principal de toda a nossa lição, que Jesus Cristo, ele possui sim a divindade absoluta. Ele é Deus verdadeiro, e nós sabemos realmente que nós não adoramos deuses, mas adoramos sim o Filho igual com o Pai. Amém? E agora, para nossa conclusão, eu coloquei o seguinte para concluirmos: o termo filho, em relação a Jesus, tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. A interpretação bíblica se faz Jesus é o Filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que a sua aula no próximo domingo ela seja realmente poderosa, que as palavras venham ser direcionadas pelo Espírito e que as pessoas possam ser tocadas de maneira mais profunda possível. Senhor Jesus, eu agradeço por mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Abençoe cada um dos nossos ouvintes, guardando o Senhor Deus, e que eles possam preservar a boa, saudável doutrina bíblica e anunciar, para que possam ter segurança daquilo que eles acreditam, da fé firme e verdadeira. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e não perca no próximo domingo a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Se você não é aluno da Escola Dominical, vá e se matricule e seja um aluno assíduo da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe no nome do Senhor.